Você tem medo da morte? Perdeu alguém que você ama muito? Tá tão difícil de suportar essa dor do luto? Assiste esse vídeo aqui. Meu nome é Elisiane e este é o canal Nova Era Influência. Hoje o vídeo é um vídeo que eu gostaria de compartilhar com todas as pessoas que precisam sentir-se consoladas, entender um pouco mais sobre a morte e como suportar a morte bem. É possível suportar bem a perca de alguém que a gente ama muito? E eu gostaria de dizer que sim, que é possível suportar bem. Superar um luto, ninguém supera. Ninguém esquece, ninguém vai superar totalmente a dor de um luto. Mas é possível sim suportar bem a dor do luto. Eu queria dizer algumas maneiras que eu mesmo tenho enfrentado na minha vida e que tem me ajudado extremamente. Primeiro, para vocês saberem, a primeira perca que eu tive, que eu senti, foi da minha avó. Era alguém próxima que eu amava e faleceu. E ali eu comecei a entender um pouquinho mais sobre essa dor. Anos se passaram, casei, tive filhos, e a minha primeira filha, a Laura, depois de 5 dias conosco, teve uma parada cardíaca e faleceu. Depois da Laura, recentemente, há menos de 4 meses, minha irmã, minha amiga, pessoa que sabe tudinho como eu sou, sofreu um acidente e também morreu. E todas essas dores que eu venho trazendo, eu tenho aprendido algumas coisas. Principalmente recentemente com a morte da minha irmã, que faz tão pouco tempo que ela se foi. E eu queria muito dividir com vocês esse momento de aprendizado que a morte tem me trazido, esse conhecimento que a morte tem me trazido. Bom, primeira coisa que é importante saber é a gente ter a plena certeza, a sabedoria de que todos nós vamos morrer um dia. Mas todo mundo sabe disso. Mas é algo ainda assustador, é algo que a gente não conversa, é algo que a gente não... Todo mundo nasce com aquele chipzinho na cabeça de que vai morrer um dia, mas a gente não acessa aquele chipzinho, aquele lugarzinho que a gente sabe. Então, quando a gente sabe que isso vai acontecer, a certeza absoluta que a gente vai morrer um dia, a gente vai ter um olhar diferente até para a vida. Bom, para a gente aceitar melhor o luto, para a gente suportar melhor o luto, primeira coisa que é importante é acreditar que existe vida após a morte. E acreditar é uma coisa muito individual, que só você vai buscar esse conhecimento, esse testemunho. Comigo, eu sempre cresci em uma religião, então eu sempre estudei a Bíblia, as Escrituras, e aí eu sabia, sempre soube, que existe a ressurreição, que Cristo vem, inclusive em abril já estamos comemorando a Páscoa, que é justamente a ressurreição de Cristo. E aí, estudando tudo isso, a gente acredita, a gente tem a fé de saber que todos nós um dia vamos ressuscitar, que existe uma vida após a morte. Mas aos 19 anos, eu não tive só uma fé de ler e acreditar. Eu tive uma experiência que me fez saber, de fato, que existe vida após a morte. Primeira experiência, eu só vou contar uma. Eu tive diversas durante toda a minha vida. Talvez, se vocês querem ouvir outras experiências que eu já tive com pessoas que já faleceram, eu posso compartilhar em algum outro momento. Mas não cabe agora nesse vídeo. Mas em um especial, que foi o primeiro, foi quando eu sonhei com um homem que eu nunca tinha ouvido falar na vida, não sabia nem que existia, nunca tinha ouvido falar esse nome, Nico. Eu sonhei com ele e ele chegava para mim e falava: olha, preciso falar com seu pai, avisa que o Nico quer falar com ele. Passou-se os dias, quando eu lembrei e falei: pai, eu sonhei com um homem que chamava Nico e queria falar contigo. E meu pai falou: nossa,
É meu tio, eu nunca tinha te falado dele, é um tio chamado Nick que eu tenho que faleceu. E eu descrevi totalmente ele e, de fato, eu soube ali a certeza que existe vida após a morte. Em outros momentos da minha vida, eu fui tendo experiências, conhecimentos, e eu posso dizer com toda a certeza que eu sei absolutamente que sim, quando nós morremos, o nosso corpo, ele vai virar matéria, vai virar pó, mas o espírito que temos dentro de cada um de nós, ele é infinito, ele é eterno. E a gente pode ter aonde as pessoas ficam depois da morte, que chamamos de um lugar, vamos colocar, um mundo espiritual, é onde os espíritos ficam, eles têm os mesmos convívios, sociabilidade que nós temos aqui na Terra. Então, sim, existe uma vida ali depois da morte. Então, a gente sabendo disso, ele já traz um autoconsolo, sabendo que um dia eu vou ver minha irmã. Eu vou abraçar e matar essa saudade que eu tenho dela. Vou pegar minha filha de novo, vou ter minha filha que faleceu de novo, meus braços. A minha avó, meus antepassados e todos que ainda se vão. Então, saber que existe vida após a morte. Se você não tem esse conhecimento, busque-o. Ore, busque ajuda, peça a Deus para que te dá, e Ele vai te dar esse testemunho. Busque isso e vai te ajudar. A segunda coisa que precisamos entender que é preciso viver o luto. Quando a minha irmã faleceu, eu desabei. Então, todos nós, quando sentimos a dor, quando a minha filha faleceu, eu fiquei praticamente quase um mês dentro de casa com meu esposo e sentindo o luto. Cada um vai ter um certo tempo no seu luto, uma semana, um mês, mas cuidado para não prolongar o seu luto demais. Mas permita-se ter o seu luto, permita-se chorar, se quiser gritar. Minha mãe, quando a minha irmã faleceu, ela gritou por horas, era o luto dela, era a dor dela, é uma dor incalculável quando perdemos alguém, porque nós somos seres egoístas e nós queremos aquilo que nós amamos para a gente o tempo inteiro. Então a dor da perca ali, quando nós não entendemos que não é uma perca, como a gente acha que é uma perca, a gente sofre absolutamente com muita dor. Então você vai ter essa dor. Então chore, sofra, mas não demore tanto tempo no seu luto. Porque quanto mais tempo você ficar no seu luto, mais pesado vai ser a tua carga. E mais difícil vai ser de suportar o teu luto. Sem dizer que as pessoas que estão ao seu redor, ao seu lado, você vai estar enterrando junto com a pessoa que morreu. Então, sinta o seu luto, mas não fique tanto tempo nele. Mas permita-se sofrer. Sofra. Somos seres humanos. Importante depois disso, que você já lutou, já chorou, já gritou, já fez tudo que você precisava para aquela dor tentar ficar aliviada. Depois disso, então, não reviva mais teu luto. Não sofra mais por ele. Você já sofreu o suficiente quando você soube que a pessoa que você tanto ama se foi. Nós temos a tendência de viver coisas do passado. Quando eu era criança, a minha mãe falou que eu era burra. Um amiguinho falou que me odiava. E eu fico revivendo aquela frase, revivendo. E aí, de novo, eu fico me sentindo com os mesmos sentimentos de que eu sou burra ou de que ela não gosta de mim. E a gente fica revivendo essa dor. E reviver a dor não é algo que vai nos ajudar a suportar o luto. Pelo contrário, vai nos afundar e o nosso luto nunca vai ter fim. Então, nunca mais reviva o teu luto. O que tu vai fazer? A saudade da minha irmã vem à tona, de vez em quando eu lembro dela, e quando vem aquela saudade, ao invés de reviver o luto, que é lembrar dela no caixão, lembrar dela quando ela estava no hospital com acidente, entubada, lembrar dos piores momentos, eu não permito ter mais esses pensamentos. Eu já sofri, naqueles momentos, já sofri o suficiente. Agora eu lembro dela com saudade. Uma saudade do sorriso, da alegria, das bagunças, de ela me ouvir, até das discussões. Eu tenho a saudade. Porém, eu só tenho a saudade. E a saudade também dói.
mas ela é uma dor mais suave do que o luto. É uma dor mais tranquila. E aí, então, quando eu tenho essa dor, eu troco meus pensamentos e falo, logo eu vou te ver. Logo estaremos juntas. Logo eu mato essa saudade. Então, permita-se pensamentos saudáveis que te ajude a ter paz, tranquilidade, sorria, tenha os momentos, pense nos momentos felizes que você viveu e não na dor e do luto e da dor que tu sentiu quando perdeu. É extremamente importante ter sorriso, sorria. E quando a gente sorri, a gente está se permitindo ser feliz. Muitas vezes a gente pode pensar assim, agora que ela faleceu, eu acho que eu nunca mais vou ser feliz nessa vida. As circunstâncias que acontecem na nossa vida não tem nada a ver com a felicidade. Por mais difícil que seja a dor, ainda assim podemos ser felizes. É possível, eu sei porque eu sou feliz. Perdi pessoas importantíssimas que eu amo, minha filha querida, minha irmã amada, mas ainda eu permito-me ser feliz. Permito-me comemorar um ano novo, permito-me comemorar um Natal, permito-me comemorar um momento com os meus outros filhos. Eu permito-me sorrir, ser feliz de novo, porque é isso que a pessoa que se foi gostaria que você fizesse. Pense você como mãe, se você fosse embora, se você estivesse do outro lado do véu, do outro lado do mundo, você vendo a sua filha sofrendo pela sua dor, você não queria que ela seguisse em frente e ela falar, não vou comemorar o Natal porque minha mãe morreu. Ela vai querer, não, comemore porque eu não morri. Eu só tô aqui em outro momento. E a gente quer, às vezes, nos vitimizar. Isso destrói e a gente não suporta o luto. Não se vitimize, não se sinta coitada por ter perdido alguém, mas se sinta com um grande aprendizado que você vai receber e uma coisa extraordinária acontece aí. Quando a gente perde alguém, Deus manda um consolo. Sempre manda um consolo. Quando a minha filha faleceu, 40 dias depois, eu estava grávida da Lorena, minha segunda filha. Ela foi o meu consolo. Quando a minha avó faleceu, eu fiz uma mudança. Tive que me mudar para São Paulo com minha mãe e ajudá-la. A mudança foi meu consolo. Quando a minha irmã faleceu, há 4 meses atrás, eu abri uma empresa. Sempre tive medo de fazê-lo, mas algo me deu uma impulsão de fazer. O trabalho foi meu consolo. A minha tia que faleceu, meu tio também, há menos de 3 anos, meu tio faleceu de câncer, e ela recebeu o consolo dela quando ele faleceu, que foi a filha dela estar grávida e ela se tornou avó. É impressionante como quando a gente perde alguém, como essa dor é tão difícil de suportar, sempre haverá um consolo. E quando a gente enxerga o consolo, a gente enxerga uma coisa chamada gratidão. A gente começa a ser grato. Obrigada por esse trabalho. Obrigada pelo meu neto que vai nascer. Obrigada pela minha filha que está chegando, uma nova filha. Obrigada pela mudança que eu tive que fazer. A morte é algo bom, porque a morte, ela nos transforma em seres com mais qualidade. Sabe como? Pergunta a alguém que está com seus dias contados, que está com câncer terminal e está vivendo paliativamente, esperando sua hora chegar. Essa pessoa, ela se torna tão grande como nunca foi na tua vida. Sabe por quê? Porque ela dá valor ao tempo. E ela dá valor à vida que ela teve e que ela ainda tem. Então, quando a gente entende a morte, que a gente também vai chegar lá, a gente começa a valorizar mais os momentos, o tempo, as pessoas, as coisas, por mais pequenininha que seja, se tornam grandes. E a gente deixa de lado as coisas que não nos fazem bem. Então, viva mais feliz, sorria mais. Tenho certeza, se eu perguntasse aqui para você, se existisse uma máquina do tempo que me fizesse eu voltar para ver a minha irmã que faleceu, por exemplo, eu teria só 5 minutos com ela. E esses 5 minutos
eu abraçaria, beijaria e dizia eu te amo, te amo, te amo. Pronto, meus 5 minutos a mais com ela. Todo mundo que perde alguém queria ter uns 5 minutos a mais com aquela pessoa, para dizer um obrigada, talvez para pedir um perdão, talvez para olhar nos olhos. Mas por que não faz esses 5 minutos com as pessoas que estão vivas aqui ao seu redor? Tem esses 5 minutos agora, com as pessoas que estão aqui com você agora. Você tem 5 minutos para as pessoas agora. Então aproveite a sua vida. Suporte o luto. Ele vai passar, toda dor passa. Existe 2 manuais na vida, 2 páginas no manual da vida. Um fala assim: quando tudo estiver ruim na sua vida, aprenda que vai passar. E quando tudo estiver bom na sua vida, também vai passar. Então, viva um momento com alegria e com sorriso. E quando sentir de novo aquela dor do luto, lembre-se, não vou permitir mais, eu já sofri o suficiente. Agora eu só vou sentir a saudade de um dia vê-la de novo. Para encerrar esse vídeo, tem uma historinha que eu ouvi essa semana, que é algo para mim muito especial e particular, muito particular, que eu queria falar para vocês. Pouco antes da minha irmã falecer, eu comentei isso com ela. Com a minha filha também eu comentei isso com ela. Falei assim, toda hora tá vindo uma libélula. Tinha uma libélula eu tava dirigindo, aparecia uma libélula. Eu tava andando, tinha uma libélula. Toda hora tinha uma libélula. Eu falei, nossa, todo dia eu tô vendo uma libélula. Foi incrível. E aí eu falei isso pra minha irmã, pra Liane, que faleceu. Ela, nossa, que estranho. E aí a gente até chegou a dar uma pesquisada por que eu tava tanto tempo vendo a libélula. E eu nunca entendi. Aí a minha irmã faleceu, eu nunca mais vi a libélula. E aí ontem à noite, eu ouvi uma história de uma mulher que ela falou, que perguntou pra avó dela, vó, por que a libélula tem 4 asas? A avó sabiamente respondeu, porque 2 dela ela vai usar para ajudar alguém que não tem asas. E eu entendi que quando a Liane morreu, quando a minha filha morreu, eu tinha 4 asas. Eu queria dar 2 asas que eu tenho para ajudar as pessoas que não conseguem suportar a dor do luto. Você não está sozinha. Você pode ser feliz. Seja feliz. Obrigada, pessoal. Compartilhe esse vídeo com quem precisa suportar o luto.